Então, gente, a gente vai falar hoje, né, de pressão intraocular. Bom, eu acho que o principal que a gente tem que saber é que pressão intraocular alta não é sinônimo de glaucoma. A gente sabe hoje em dia que tem glaucoma de pressão normal, né? Assim como também tem pacientes hipertensos oculares que têm a pressão do olho aumentada, mas que não tem dano glaucomatoso no nervo óptico, então não é sinônimo. Mas ainda assim, a pressão intraocular é o principal fator de risco isolado para o aparecimento do glaucoma e o único modificável. Nossa base de tratamento no glaucoma, seja com colírio, seja com cirurgia, é diminuir a pressão para evitar com que o glaucoma progrida. Então, o único fator que a gente consegue intervir para controlar a progressão do glaucoma é a pressão intraocular. E, né, para a gente fazer esse controle, a gente entra aqui na introdução da pressão intraocular alvo, que é o valor que não se associa a dano glaucomatoso ao nervo óptico. Pressão intraocular alvo, então, a gente não tem um valor certo. Todo paciente tem que ter 12 de pressão? Não, cada paciente vai ter uma pressão que não vai deixar com que o glaucoma progrida. Essa pressão varia de paciente para paciente. No livro do Schultz ainda até fala, né, que glaucoma mais avançado, a gente pode tentar manter a pressão até 12, o moderado de 13 a 15 e os leves de 16 a 19, mas mesmo assim a gente tem que individualizar, né, cada paciente vai ter a pio-alvo dele. E uma observação importante também é que a redução de 20 a 30% do valor inicial ajuda a gente a definir essa pressão intraocular alvo quando a gente vai iniciar o tratamento com algum colírio. Então, o paciente iniciou tratamento com o timolol, por exemplo. A gente pega o valor da PIO inicial, tem que ter uma redução de 20 a 30% para a gente estar vendo tanto a eficácia desse colírio, tanto para a gente conseguir alcançar essa pressão intraocular alvo dele. A média que a gente tem na literatura, né, que hipertensão ocular são aqueles com maiores de 21 milímetros de mercúrio, e hipotensão ocular é menor que 6, que aí já tem risco de maculopatia hipotônica, né, com dobre de coroide. Isso aqui é a média da população é de 10 a 20, que a gente vê na literatura. Um dado importante também da pressão intraocular é que ela não é constante ao longo do dia. A pressão intraocular varia muito. Ela tem uma influência direta da produção de humor aquoso que segue o ciclo circadiano, que tem um pico pela manhã de 6 às 11 e é mais baixo na madrugada. Aqui só uma figurinha ilustrando, né, que a gente viu na aula de anatomia, que o humor aquoso é produzido aqui na paraspicata do corpo ciliar, no epitélio não pigmentado, na câmara posterior e é drenado, né, na câmara anterior, no seu camerular. Essa flutuação normal é geralmente de 3 a 6 milímetros, e geralmente pacientes com glaucoma têm essa flutuação maior. Na literatura mostra, né, que eles têm uma dificuldade maior de drenar o humor aquoso, então esses picos acabam sendo maiores. A gente tem basicamente 2 métodos de aferir a PIO, que é o bidigital e instrumental. O mais usado, né, é o instrumental para a gente poder fazer o acompanhamento dos pacientes com glaucoma. O principal tonômetro padrão ouro é o de Goldman, que eu vou citar aqui para vocês. A tonometria bidigital, né, o TBD, como que ele é feito? Com os 2 indicadores, vai sentir o globo ocular mesmo e ver o tônus dele. Mas é um método subjetivo e pouco reprodutível, né, porque é pessoal, totalmente dependente do examinador, mas é útil quando a gente não tem instrumento, paciente muito pouco colaborativo, que não tem como mesmo examinar, aí você consegue ter uma média. Os R1s que vão começar o CDPO, fazer a curva, é bom, se assim, ver lá uma pressão mais alta, faz o TBD, para ir sentindo mesmo que pode ser útil no dia a dia, no futuro, sabe? Aqui a gente vai falar agora dos tonômetros, como a Carol falou, tem vários. O padrão ouro é o de Goldman, que a gente tem aqui nas lâmpadas de fenda, mas a gente tem o de deitação de Schultz, a planação, a gente tem também o de Perkins e o Tonopen, não contato, sopliar e alguns outros como Pascal e Ora, e ainda tem outros além que não estão aqui, mas eu peguei os mais clássicos, tem mais na literatura, para não ficar uma aula tão extensa. O tonômetro de Schultz é o tonômetro de indentação.
ele vai aferir a pio medindo a indentação da córnea produzida por um peso conhecido. E aí calcula a profundidade de indentação e aí converte essa escala em milímetros de mercúrio. Aqui é ilustrando, o paciente sempre vai ficar em decúbito, né, dorsal, olhando para cima e para aferir a pressão. O de Goldman agora, que é o nosso padrão ouro, ele é um termômetro de aplanação, né? Ele vai aplanar, ele mede a força necessária para aplanar 3,06 milímetros de diâmetro da córnea. A técnica aqui, principalmente para os R1s, né? Mais assim, primeiro, passar alquinho, não pode esquecer de limpar o tonômetro, porque a pontinha do tonômetro entra em contato direto com a córnea, então é um meio de infecção, né? Muito alto, então sempre passa primeiro, limpa onde vai pôr o queixo, a testa. Aí a gente vai pingar uma gota de anestésico e uma gota de fluoresceína. Aqui a gente já tem a misturinha, então já pinga uma gotinha só em cada olhinho, que já está misturado o anestésico com a flúor. Tira o excesso, que vocês vão ver que flúor em excesso hiperestima a pio, então a gente sempre tira o excesso ali, né? Coloca a lâmpada de fenda a 45 graus, liga e ilumina o duplo prisma com a luz azul de cobalto, abre a luz no máximo, né? Coloca aqui na ponteria do tonômetro. Aí a gente vai alinhar o duplo prisma com o ápice da córnea. Vai encostar mesmo, né? Para poder formar esses dois semicírculos. O que é importante? Que geralmente eu faço. Deixo o joystick da lâmpada para trás, vai com o tonômetro com um movimento mais grosseiro até pertinho da córnea, né? Porque aí depois, quando estiver bem próximo, você vai com o joystick com movimento fino para encostar o tonômetro, porque senão pode machucar, né, o paciente, causar uma ceratite maior. E aí a gente vai alinhar o duplo prisma com o ápice e aí a gente vê esses semicírculos através do duplo prisma. E aí a gente ajusta para que os dois semicírculos fiquem do mesmo tamanho. Outra coisa importante, porque esse aqui não pode ficar pequeno superior, grande inferior, tem que estar alinhado. Mas você pôs lá, aqui tá pequenininho, aqui tá grande, afasta um pouquinho, desce, sobe o joystick para alinhar de novo. Nunca fazer esse movimento com o tonômetro em contato com a córnea, senão vai desepitelizando. E gira também até que as bordas internas se encostem, isso é um ponto importante também. Forma os dois semicírculos, é a pontinha interna de cada dos semicírculos que tem que encostar para achar a pressão certa, né? Não é só um chegar ao encontro do outro, porque senão você acaba hipoestimando a pio. E as influências que a gente tem no tonômetro de Goldman? Tem a espessura corneana, que ela é calibrada para 230 micra, e a cada 100 micra altera 2 a 7 milímetros de mercúrio. Mas isso, assim, é uma variação grande e a gente não tem um valor certo para consertar, assim, para poder falar qual é a pio verdadeira. Então, a gente só sabe que a córnea mais espessa superestima a pio e a córnea mais fina hipoestima. Mas não dá para falar o valor exato, né? Quanto que está superestimando ou hipoestimando. E uma observação importante é que o edema corneano, apesar da córnea estar mais grossa, como a gente vai ter líquido intraestromal ali, muda a composição da córnea, então ela vai subestimar a pressão intraocular, não vai hiperestimar, né? O astigmatismo, a gente ainda tem uma regrinha que consegue estimar a pio verdadeiro. Quando ele é a favor da regra, a gente soma 1 milímetro de mercúrio a cada 4 dioptrias de astigmatismo a favor da regra, né? Quando a córnea é mais curva a 90 graus. E contra a regra, a gente diminui 1 milímetro de mercúrio a cada 4 dioptrias. Em relação à fluoresceína, como eu falei, em excesso ela superestima e pouco ela subestima. Aqui a gente tem, né, mostrando, aqui até a questão do alinhamento, ó, tá vendo? Não pode ficar em cima pequeno e embaixo grande, vai dar uma medida errada. Então, você tem que afastar, alinhar e aferir certinho. E a manobra de Valsalva, ela não superestima a pio, ela aumenta de fato a pressão venosa episcleral, que vai aumentar a pressão daquele paciente. É diferente de estar ali superestimando, não, a pressão dele está mais alta por causa da manobra de Valsalva. Às vezes até uma gravata muito apertada pode provocar esse aumento. E um ponto importante é calibrar periodicamente o tonômetro. Tem literatura que fala para calibrar mensalmente, outras 2 vezes ao ano. O importante é estar calibrado, que tem estudos mostrando que isso é um importante fator de aferição errada de pressão intraocular.
A gente consegue até ver se o tonômetro está calibrado. Coloca o tamborzinho no zero, né, do lado do tonômetro, ele na posição dele mesmo, na lâmpada de fenda. Aí se você roda meio milímetro de mercúrio para, né, positivo, ele tem que ir em direção ao paciente, a haste. Negativo, meio milímetro de mercúrio negativo para a gente, para o examinador. Aí quer dizer que ele está calibrado. É um método bom e fácil de você ter uma noção. Se não fizer esse movimento fino, é sinal de que ele não está calibrado, aí tem que ir para calibrar, que a pressão ali não pode confiar. Agora, um outro tonômetro, o de Perkins. Ele é como se fosse o tonômetro de Goldman mesmo, mas portátil. Ele tem o mesmo duplo prisma, que mede uma área de 3,06 milímetros de córnea. Como eu falei, ele é portátil, né, com sistema de contrapeso, tem esse local aqui que a gente vai apoiar na testa do paciente para estar aferindo. E ele pode ser usado em crianças sob narcose e indivíduos em decúbito dorsal para não precisar de sentar o paciente na lâmpada de fenda. E aí facilita, né, a propedêutica nesses casos que são especiais, que não tem a possibilidade de pôr o paciente mesmo na lâmpada de fenda. O Tonopen é o terceiro tonômetro que a gente tem de aplanação. A área dele de aplanação é a menor, tá? Menor do que a de Goldman Perkins. Ele tem 3 milímetros de área de aplanação e ele é portátil e eletrônico. E aí ele faz 4 das leituras e mostra a média no painel. E a utilidade são situações de irregularidade, edema e cicatrizes corneanas, justamente por ele ter essa área de aplanação menor do que o tonômetro de Goldman. Tonômetro de ar e sopro, ele é um tonômetro de aplanação de não contato, porque eu uso o ar para aplanar a córnea. Ele não é usado no dia a dia para a gente fazer uma propedêutica de glaucoma, porque ele superestima a pio e não tem precisão em medidas elevadas. Mas ele é um ótimo tonômetro para triagem, porque não precisa de um médico para fazer, é fácil executar, e aí acaba sendo usado mais para triagem mesmo do que, né, para um acompanhamento, uma propedêutica de glaucoma. O Ora é um tonômetro também de não contato. A pressão dele se aproxima do Goldman, dos tonômetros de aplanação convencionais, e ele ainda analisa as propriedades biomecânicas da córnea, como a esterese e a resistência corneana, e ainda fornece paquimetria. O que é a esterese corneana? O tonômetro ele joga um jato de ar, o Ora, e aí esse jato pressiona a córnea, ela aplana e entra mais um pouquinho. Depois ela volta, aplana e volta para a composição normal. A esterese é a diferença da pressão durante a aplanação inicial, que foi o jato de ar, e a pio medida também durante o rebote da córnea, quando ela está voltando para a posição dela. E essa esterese diminuída pode ser um fator de risco para glaucoma. Então, um outro ponto positivo do Ora é um tonômetro muito bom também. O tonômetro de Pascal é um outro que veio também para tentar compensar essas características biomecânicas da córnea, né? Ele não realiza aplanação, a ponta dele é côncava, então o contorno dele se ajusta à córnea, ele não faz a aplanação da córnea, não. Ele faz uma medida direta, contínua, transcorneana e faz cerca de 100 medidas por segundo durante a sístole e diástole cardíaca. E aí, com isso, ele consegue medir a amplitude de pulso ocular, né, que é a diferença entre as medidas sistólica e diastólica. E a pio que ele fornece é considerada igual à medida das medidas realizadas durante a diástole. E as evidências hoje sugerem que sua medida é menos influenciada pela espessura e biomecânica da córnea. Então, é um outro tonômetro também útil para os casos de ectasias corneanas. Agora, falando da curva de pressão intraocular, né, que a gente viu que a pressão flutua ao longo do dia, não é constante. Aí entra a importância de fazer a curva de pressão intraocular. Ela então qual é a função dela, né? Avaliar a variação da pressão ao longo do dia e pode ser útil para investigar possíveis picos pressóricos não observados por meio de medidas isoladas adquiridas em dias diferentes. O pico da pressão é um importante fator de risco para a progressão do glaucoma e sua magnitude deve ser levada em consideração para modificar um tratamento e até mesmo alertar a necessidade de acompanhamento mais rigoroso. Às vezes você vai acompanhar um paciente, ele está progredindo e a pressão está boa. Aí uma opção é fazer a curva de pressão, que a gente até faz de rotina, eu vou mostrar aqui para vocês adiante como a gente faz na verdade.
para ver se está tendo pico que a gente não está conseguindo pegar na medida de consultório. Então, o CDPO, que é a curva diária de pressão tradicional, né? Ela mede a curva tensional diária 24 horas. Mas ela acaba sendo pouco prática na rotina porque a gente tem que internar o paciente hospitalar. Então, é ruim para o médico, é ruim para o paciente, ocupa um leito. Geralmente interna esse paciente, aí faz 7 medidas de 3 em 3 horas, começando 6 da manhã, terminando meia-noite. Geralmente a medida de 6, 9, meia-noite é feita com PERCs, com o paciente deitado ainda. A primeira medida do paciente é ao acordar, ele não levanta, antes de comer tudo, mede a pressão com PERCs, com ele em decúbito. E as outras ao longo do dia faz na lâmpada de fenda mesmo. Mas, né, é pouco prático para a gente no dia a dia. Aí criaram a mini curva, que é a curva tensional modificada, que aí a gente mede a cada 3 horas, iniciando 8 e terminando 17. Mas viram também que ele não detecta pico pressórico em mais de 50% dos casos. Então, a Sociedade Brasileira de Glaucoma orienta para a gente que é suficiente fazer 3 ou 4 aferições em diversos horários, no mesmo dia ou em dias diferentes, incluindo a medida feita no início da manhã. Aqui a gente faz 3 medidas, 7 da manhã, a primeira, a gente tem que tentar começar o mais cedo possível, porque mais cedo geralmente tem um aumento da produção do aquoso, como, né, foi mostrado, pode ter um pico pressórico ali. Depois às 9 e depois às 11, está sendo mais ou menos os horários que a gente está fazendo. E como acaba, mesmo assim, às vezes fazendo dessa forma de manhã, às vezes a gente não detecta alguns picos, criaram os testes provocativos, que é para tentar ver se a gente consegue detectar esse pico de alguma outra forma. O principal é o teste sobrecarga hídrica, que é o que a gente faz aqui também, que é o TSH, porque os estudos mostraram que a ingestão de grande volume de água em um curto período de tempo eleva a pressão na maioria dos pacientes, e aqueles pacientes que têm glaucoma apresentam maior elevação e demoram mais para retornar aos níveis iniciais. E isso, os estudos estão mostrando que é devido à capacidade reduzida de escoamento do humor aquoso desses pacientes que têm glaucoma. E aí eles têm inabilidade em lidar com essas elevações transitórias da pressão. O objetivo, então, do TSH é estimar esse pico pressórico nos pacientes com glaucoma. E como que ele é feito? O ideal é o jejum de 2 horas antes do exame. A gente mede a pressão basal antes do paciente beber água, então você vai aferir a PIL no tonômetro de Goldman. Orienta o paciente a beber 800 a 1 litro de água, ou 10 ml por quilo, né, em 5 minutos. E aí a gente vai medir depois a pressão de novo, 15 minutos após ele beber, 30 minutos e 45 minutos após a ingesta. Então são feitas 4 aferições da pressão. Geralmente esse pico ocorre cerca de 30 minutos depois da ingesta hídrica, né, da água. O resultado pode ser comparado entre os 2 horas e antes e depois de iniciar medicações. O pico é mais importante e reprodutivo não ocorrendo mesmo com a flutuação, né, que a gente vê em TSH. E esse resultado não deve ser usado para obter diagnóstico, porque esse teste foi criado, na verdade, a princípio, com o objetivo de ver se a gente ajudava no diagnóstico de glaucoma. Os estudos mostraram que ele não é fidedigno para dar o diagnóstico, mas para detectar esses picos no acompanhamento, ele é bem útil. E o outro teste que a gente tem é o teste da ibopamina. A ibopamina é uma catecolamina de ação dopaminérgica associada à midríase não cicloplégica e ativa receptores D1 dopaminérgico inibitoro não pigmentado, que vai aumentar a produção do humor aquoso. E aumentando a produção, aumenta a pressão intraocular. Esse efeito hipertensivo que ela provoca é transitório, fica 150 a 180 minutos e não está relacionado à midríase, sim realmente à produção mesmo do humor aquoso. Ela provoca mais elevação também em pacientes que apresentam glaucoma por provável inabilidade de compensação do sistema de escoamento, como já foi mostrado. E como então, o objetivo é o mesmo, né? De estimar o pico pressórico em pacientes com glaucoma. A gente deve medir a pressão basal antes de iniciar a medicação, estila 2 gotas de ibopamina por intervalo de 5 minutos e afere a PIO 30 e 45 minutos após a instilação do colírio. Ele não deve ser usado para diagnóstico também, não existem estudos longitudinais para avaliar o risco associado a um pior resultado no teste. É pouco aplicado e atualmente a gente não tem essa medicação no Brasil, então a gente acaba fazendo o TSH mesmo. E a reprodutibilidade do teste ainda não foi testado, portanto não pode ser usado em estudos longitudinais.
Então acaba que o TSH mesmo que sobra pra gente ver os picos. Essas foram minhas referências.